Salmo 127. Salmo 127. Quem já abriu, diga amém. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Mas eu quero que o refrão desta noite seja esse verso 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão. E esse vão, em vão, uma reticência aqui. É em vão tantas coisas que a gente corre atrás. Então vamos orar. Recline a sua cabeça, amado Deus e amado Pai. Que o Senhor venha falar conosco nesta noite através da tua palavra, Pai. Sabemos que esta palavra não é palavras de homens. Como disse o apóstolo Pedro, homens inspirados pelo teu Espírito é que escreveram estas palavras para que elas servissem de edificação para o teu povo, para a tua igreja ao longo dos séculos. E nesta noite, Pai, vem edificar os casamentos, os lares, vem fortalecer a fé através da pregação da tua palavra nesta noite. E me coloco, Senhor, diante do teu povo, ó Deus, assim como Isaías, suplicando, Senhor, toca em mim com a brasa viva do teu altar, para que eu possa falar, ó Deus, com a autoridade do Senhor, com a graça do Senhor, com a unção do Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, todos nós que estamos aqui, certamente somos casados. Não há nenhum solteiro aí no nosso meio não, né? Ninguém se infiltrou aqui no nosso encontro de casais sendo solteiro, né? Mas todos nós que estamos aqui somos casados. Uns com mais tempo, né? Meu pai, 60 e tantos anos de casado, 64. Quem está aí na cola do meu pai aí, com perto de 50 anos? Diácono Jorge tem quantos? 45. Então, alguns com mais anos de casados, outros com menos tempo. Quem aí é novinho de casado aí? Quem está no primeiro ou segundo ano de casado? Tem alguém aí no primeiro, segundo, terceiro ano de casado? Ali, né? Terceiro ano de casado. Então, também estão começando a jornada, né? São mais novos, mas todos nós que somos casados, seja mais tempo, menos tempo, eu creio que muitos de nós aqui tivemos a experiência de morarmos em casas que nós próprios, de certa maneira, construímos. Quem foi morar aí numa casa que você mesmo, quando eu falo você mesmo, obviamente, não vou crer que todo mundo aqui é pedreiro, né, para construir casa, né? Mas quando eu falo construiu, é que você viu aquela casa crescer, construiu aquela casa, ainda que fosse com poucos cômodos, e com o passar do tempo foi aumentando. Quem teve essa experiência aqui, né? Eu tive essa experiência, muitos irmãos tiveram essa experiência, né, de construírem a sua própria casa. Eu me lembro que quando casei em 1990, a época da inflação de 40% ao mês, quem é dessa época aí de inflação de 40% ao mês? A gente tomava um café de manhã, ele custava R$2. Se a gente fosse tomar um de tarde, ele custava R$3. E se a gente fosse tomar um no finalzinho da noite, já custava R$5, no mesmo dia, né? Isso era inflação de 40% ao mês. Era uma coisa louca. A gente não tinha dinheiro para nada. E eu me lembro que eu casei justamente nesse período. Pensei em morar de aluguel, mas quando eu vi, não ia dar condições, construí uma casa em cima da casa dos meus pais. Então, a minha primeira casa, né, foi a casa que eu construí em cima da casa dos meus pais, e esta casa me serviu por 18 anos.
Meus primeiros 18 anos de casamento eu vivi nesta casa. Eu me lembro das etapas da construção, né? Meu pai construiu a casa dele, não pensando que um dia um filho iria construir a casa em cima. E quando eu fui construir a casa em cima, eu tive que reforçar a casa de baixo, né? Porque ele fez a casa com pressa para poder morar e não fez com todo o aparato, vamos assim ser devido, né? Para receber uma casa em cima. Então eu tive que reforçar a casa de baixo, erguer as paredes, as colunas, a laje, fazer o reboco, tudo feito com muita dificuldade, né? Era uma época muito difícil e construir uma casa era algo muito difícil. E certamente que o salmista, meus irmãos, sabia de tudo isso, né? Quando ele fala aqui sobre se o Senhor não edificar a casa. Certamente que ele sabia tudo isso e queria nos mostrar que tão importante como os cuidados que temos para erguer uma casa física, nós devemos também ter cuidados para erguer uma casa espiritual. Ninguém começa uma casa da laje, ninguém faz uma casa sem colunas, só um louco faz uma casa sem colunas, né? Sem a devida estrutura. E o salmista sabia muito bem disso, por isso ele faz um paralelo aqui sobre a importância também de edificar uma casa espiritual, tendo alguns cuidados. Certamente que Deus não é pedreiro. O salmista não estava querendo dizer que se o Senhor não edificar a casa. Obviamente que o salmista não estava falando da sua casa de alvenaria, da sua casa de tijolos, de pedras. Não é isso. Deus não trabalha com ferros e pedras, mas nós podemos dizer que Ele é perito em fundamentar casamentos. Ele é perito em dar uma base sólida para a casa que nós chamamos de casamento. Casamentos que, como orou aqui o diácono, resistem os ventos, as tempestades, resistem a todas as forças contrárias que se levantam a ele. Deus não assenta tijolos, mas Ele é especialista em erguer paredes que protegem os nossos casamentos. Quando nós erguemos paredes, alguém pode dizer assim, muito legal morar ao ar livre. Vai morar ao ar livre em Curitiba para você ver. Vai congelar rapidinho, né? Eu estive lá semana passada para ver o meu neto. Ô cidade gelada aquela, né? Então não dá. As paredes, elas servem para alguma coisa. Elas servem para proteger. E Deus é perito em erguer paredes que nos protege. Eu me recordo que quando fui construir a nossa igreja lá do lote 15, assim como o bispo Jorge também construiu a igreja do zero, comprou o terreno e ergueu aquele santuário, nós também lá no lote 15 compramos um terreno e erguemos uma igreja do zero. Eu chamei um arquiteto para poder me ajudar, E graças a Deus por isso, que ele me deu dicas muito importantes, porque senão eu cometeria ali alguns erros de construção. Então o arquiteto foi fundamental para poder me ajudar nessa construção. E é exatamente isso, irmãos, que devemos fazer na construção do nosso lar. Quando eu falo lar, eu estou falando de algo mais espiritual. Casa, sentido físico, mas lá, algo mais espiritual. Devemos trazer o Senhor para edificar a nossa casa espiritual. E eu louvo a Deus, porque cada casal que está aqui, eu creio que está tomando essa iniciativa. Vir a esse encontro não é simplesmente passar um final de semana, vamos assim dizer, num lugar diferente. Você pode fazer isso em qualquer tempo, pode fazer isso em qualquer lugar. Mas você está aqui nesta noite para convidar o Senhor para edificar o teu lar espiritual. Edificar o teu casamento. E o salmista, ele faz uma afirmação, eu diria que contundente, logo no início deste salmo. Ele diz o seguinte: se o Senhor não for o edificador da tua casa, todo o trabalho que você fizer é vão. Pare um momento para pensar nisso. Todo o trabalho
que nós realizamos se não tiver o Senhor como princípio, se não tiver o Senhor como construtor, se não tiver o Senhor como arquiteto, que direciona o nosso casamento. O salmista diz que esse trabalho é vão. É vão, meus irmãos, acumular riquezas e bens. E nós vemos que muitos pensam que um casamento feliz está baseado nisso. Não, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter os meus bens para poder ter tranquilidade em determinado momento da minha vida. E nós vemos que isso não garante nada. Quantos são os casais que têm tudo isso e ainda assim seus lares são destruídos? Então, a Bíblia diz que é vão acumular riquezas e bens se o Senhor não for o princípio da tua vida. É vão os prazeres momentâneos que podemos obter na vida. Às vezes, casais, querem ter essa ideia dizendo assim, eu quero acumular momentos, eu quero acumular prazeres, eu quero acumular alegrias. Nós ouvimos muito essa frase, as pessoas falando isso, eu quero acumular momentos felizes. Mas, irmãos, a Bíblia diz que momentos felizes, sem Deus como edificador da nossa casa, o salmista faz essa afirmação, é vão, é nada, é algo que passa. É vão toda a felicidade que o mundo traz, pois ela não é capaz de resistir a uma forte tempestade que muitas vezes acomete o nosso lar. Às vezes pessoas buscam esta felicidade tão propagada aí fora, acreditando que há uma felicidade sem Deus, e a Bíblia diz, é vão, meu irmão. Então nós que somos servos e servas do Senhor, nós precisamos tomar essa verdade no nosso coração e não seguirmos, vamos assim dizer, essa cosmovisão de casamento que tem sido propagada lá fora. É vão qualquer iniciativa se o Senhor não estiver à frente do nosso lar. Então nós, casais cristãos, não podemos ignorar essa advertência da palavra de Deus e tentarmos construir o nosso lar sem o Senhor nos guiando. Deus quer ser o guia do teu casamento. Deus quer estar à frente do teu lar. E eu creio e espero que a vinda dos irmãos aqui nesta noite seja um real sinal que os irmãos querem o Senhor sendo o principal construtor das suas vidas. A vinda de vocês aqui seja este sinal. Eu quero colocar Deus como o principal construtor do meu lar. Amém, igreja? E como é que Deus trabalha na construção de nossas casas? Como é que Deus faz isso? Eu digo aos irmãos que Deus pode fazer isso de duas formas. Uma é construindo com interferências. O que significa isso, pastor? É quando, não confiando em Deus totalmente, insistimos em querer impor a Deus os nossos desejos e os nossos pensamentos. Eu não sei os irmãos, mas por muito tempo, eu briguei com Deus, ou brigamos com Deus, porque achamos que Deus tem que fazer as coisas como nós pensamos, como nós imaginamos, como nós queremos. É quando queremos que Deus faça ao nosso cônjuge o que pensamos ser o melhor. Cada um de nós aqui olha, pelo menos por um tempo no nosso casamento, eu me lembro que nos primeiros anos do meu casamento, eu olhava muito para a Denise e sempre pensava que ela podia ser diferente, como eu pensava, como eu queria. Creio que ela também olhava para mim e tinha esse mesmo sentimento. E às vezes a gente olha para o nosso cônjuge e tem uma ideia de como ele tem que ser para que possa nos agradar, para que possa nos satisfazer. Às vezes dizemos assim, se ele fosse mais... Às vezes o marido é um pouco quieto, calado, na dele. Aí a mulher diz assim, mas se ele fosse um pouco mais falante,
né? Se ele fosse mais extrovertido, se ele fosse mais assim, né? Às vezes, a mulher é um pouco mais falante, mais extrovertida, e o marido, que é mais quieto, né? A mulher está pensando de um jeito para o marido, e o marido está pensando de um jeito para a mulher, né? Ah, mas se ela fosse mais quieta, mais tranquila, aí, às vezes vamos criando esses sentimentos. Ah, se ele fosse mais atencioso, se ela fosse menos preocupada. E com tais pensamentos, irmãos, nós vamos nos frustrando, vamos tentando interferir Deus no seu trabalho, né? E muitas vezes, com essa frustração, impedindo o que Deus quer fazer na nossa própria vida, o que Deus quer trabalhar na nossa própria vida. Então, nós não devemos ser ou criar obstáculos para o agir de Deus na nossa vida. Deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quiser na vida do teu cônjuge. É Ele que vai aperfeiçoar, é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai mudar o coração, o pensamento, é Ele que vai fazer tantas coisas na vida do seu cônjuge. Então, a primeira maneira, e eu digo errado, obviamente, é de querer interferir na maneira de Deus agir dentro do nosso lar, da maneira que Deus está construindo o nosso lar. A segunda maneira, e certamente a melhor maneira, é deixar Deus edificar e construir uma casa, é quando confiamos totalmente no seu agir e não criamos obstáculos para o que Ele quer fazer. Quando Deus chamou Moisés para construir o tabernáculo, e eu fico admirado com uma afirmação que Deus vai martelando ali com Moisés, dizendo, Moisés, ele chama Moisés para construir o tabernáculo, e ele faz a seguinte advertência: faça segundo o modelo que eu te mostrei. Ele faça segundo o modelo que eu te mostrei. E ele vai trabalhando isso na vida de Moisés o tempo todo. Irmãos, e eu pergunto isso, quem somos nós para sugerirmos alguma coisa para o Deus que é perfeito e santo? Deus sabe trabalhar melhor do que nós, né? Deus sabe o caminho melhor, Ele sabe a forma melhor, Ele sabe muito bem o que faz e qual é o resultado final que Ele projeta. Talvez o que Deus está projetando para o seu marido não é o que você está projetando para o seu marido. Às vezes, mudanças que você quer que... Deus poderia fazer assim na vida do meu marido. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Talvez Deus não vai fazer aquilo que você quer. Mas certamente Ele está fazendo algo muito mais profundo, algo muito mais precioso, e que é isso que nós precisamos buscar, dizendo, Senhor, eu quero ver aquilo que o Senhor está fazendo. Eu digo que cada casal aqui é como uma casa que Deus, como construtor e arquiteto, está fazendo. Eu não sei aqui se temos entre nós algum arquiteto. Temos algum arquiteto? Alguém que trabalha com construção? Temos aqui alguém que trabalha com construção, o irmão lá. Mas o irmão tem contato então com pessoas que são arquitetos, engenheiros. Mas todos nós sabemos que um arquiteto, ele não faz, se ele fizer 20 casas, ele vai fazer 20 casas iguais? Não. Dependendo de cada situação, ele vai aproveitar o terreno de um jeito, vai aproveitar o espaço de um jeito, ele vai até mesmo querer colocar ali alguma ideia da arquitetura ali, manifestar ali alguma linha arquitetônica. Eu não sou especialista nisso, mas tem lá aquelas linhas antigas, aquelas igrejas góticas, igrejas... tem até uma ali no Pilar, até esqueci como que ela é feita. A arquitetura ela tem, a pessoa olha assim, por exemplo, um traço de Niemeyer, é um traço que é facilmente identificável pelas curvas, pela maneira que ele quer. Ele colocou a marca dele ali, para que aquilo possa identificar que foi ele que construiu. Recentemente eu estava
vendo uma matéria de um prédio que tem na Barra da Tijuca, que eu sempre passei lá, um prédio que está meio abandonado, é um prédio redondo que está lá, um dos mais altos, é um prédio do Niemeyer, que vai ser retomado agora para poder ser vendido, né, como casas. Então Deus, como construtor, como arquiteto, irmãos, às vezes em cada casamento Ele quer revelar uma coisa diferente. Por exemplo, né, no meu casamento com a Denise, Ele pode querer revelar um traço dele mesmo no nosso casamento. Às vezes no casamento do diácono Sandro e da irmã Luciana, um outro traço. Talvez no casamento do irmão Jorge e da irmã Ângela, um outro traço. Né? No casamento do irmão André, que está fazendo aniversário hoje, né, irmão André? Marcelo. E qual o nome da esposa? Carla. Talvez o construtor, que é o nosso Deus, quer colocar um traço diferente. Então nós precisamos ter essa ideia, que Deus, como construtor, Ele pode, num casamento, Ele querer revelar uma beleza, um aspecto diferente. Por exemplo, em determinados casais, Deus pode querer revelar o aspecto da perseverança. E aqui cito até o casamento do meu pai e da minha mãe. Chegaram aos 64 anos de casado. E não foi um casamento de conto de fadas. Foi um casamento de muitas lutas, de muitas tristezas, mas que houve perseverança para que eles pudessem chegar até aqui. Então há lares, há casamentos, vamos assim dizer, em que o traço que Deus quer colocar é o traço da perseverança. Em outros casais poderá ser o aspecto do perdão e do recomeço. Eu não sei aqui se há casais entre nós, mas que chegaram em algum momento se separar e recomeçar. Houve alguma falha, houve algum pecado, houve alguma coisa que quebrou aquele casamento, mas Deus quis mostrar o aspecto dele do perdão, do recomeço, da reconstrução. Então Deus vai trabalhando em cada casal aqui de uma maneira diferente. O importante, meus irmãos, é confiarmos no trabalho seguro e preciso desse construtor que é o nosso Deus. Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está edificando a nossa casa. E é vão tentar fazer qualquer coisa sem deixar Ele ser o principal na nossa vida. Então, esse convite que devemos fazer ao Senhor, dizendo: Senhor, vem trabalhar no meu casamento. Então a devocional de hoje, ela tem essa tônica. Você está aqui para um final de semana certamente abençoado em muitas coisas que Deus vai proporcionar para você. Mas certamente Deus está querendo ser o principal construtor da sua casa. Principal construtor do seu casamento. Eu, quando cheguei aqui em Cabo Frio, eu cheguei alguns dias antes, não vim hoje, vim alguns dias antes. Em frente ao hotel, tem ali um tapume. E eu me lembro que quando eu cheguei, a obra estava a todo vapor. As máquinas estavam ali batendo. Eu até falei: meu Deus, até que horas vai essas máquinas aqui batendo? Elas estavam batendo, estavam ali a todo vapor. E eu creio que hoje, no início desse nosso encontro, Deus está ligando as suas máquinas. Deus está ligando as suas britadeiras para trabalhar em cada casal que está aqui. Eu creio que Deus preparou algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas durante esse encontro. Então o meu convite aos casais que estão aqui é: abra o seu coração para cada palavra, para cada momento que Deus nos proporcionar neste lugar. E que você esteja com esse coração dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor edifique a minha casa. Quero que o Senhor edifique o meu casamento. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim. Deus trabalha em cada um do casal individualmente,
mas trabalha também de uma forma coletiva. É como, né, a gente vê naquelas construções antigas, né, algo maravilhoso, em que as pedras eram talhadas de tal maneira, trabalhadas de tal maneira, que quando eram levadas para o lugar da construção, elas se encaixavam perfeitamente, né? E até hoje, tenta-se descobrir como é que eles fizeram aquilo. Construções maravilhosas, construções trabalhosas, e às vezes as pedras eram trabalhadas em lugares separados, mas quando juntadas, aquilo se encaixava perfeitamente. Deus vai trabalhar nos homens que estão aqui, Deus vai trabalhar nas mulheres que estão aqui, mas Deus também vai trabalhar em cada casal que está aqui. Então que possamos dizer nesta noite: Senhor, vem trabalhar na minha vida. Você pode se colocar de pé comigo e dizer isso nesta noite: Senhor, diga comigo: Senhor, vem trabalhar no meu casamento, vem fazer a tua obra na minha vida, na vida do meu cônjuge. Senhor, vem mudar a nossa história para a tua glória e para o teu louvor. Aleluia. Agora segure na mão do seu cônjuge. Eu vou chamar aqui a Denise. Vamos orar mais uma vez juntos e vamos pedir isso, que Deus esteja trabalhando nas nossas vidas. Ore pela sua esposa, ore pelo seu marido. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir que Deus esteja trabalhando, edificando a nossa casa. Nossa casa está em construção, ela ainda não terminou. Ainda não somos um edifício totalmente preparado. Há coisas que Deus precisa mudar, precisa trabalhar, precisa lapidar. E nós estamos aqui, Senhor, nesse encontro de casais, exatamente para isso, Senhor. Para pedir que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, venha nos lapidar para a tua glória, para o teu louvor. Senhor, ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, Senhor, vem lapidar, Senhor, as esposas que estão aqui, os maridos que estão aqui. Tira toda dureza de coração, tira todo pensamento que não provém de Ti. Tira, Senhor, toda a intransigência que muitas vezes carregamos, ó Deus, e não deixamos o Senhor trabalhar da maneira que o Senhor quer trabalhar em nós. Por isso, Senhor, nós estamos no primeiro dia deste encontro, suplicando isso ao Senhor, que as tuas máquinas, que as tuas mãos, Senhor, que as tuas ferramentas sejam, ó Deus, usadas em cada casal que está aqui, cada pastor que vai subir neste púlpito para pregar a tua palavra, que ele seja como um martelo do Senhor, quebrando corações, que ele seja, ó Deus, como, ó Deus, um instrumento em tuas mãos, ó Deus, quebrando barreiras, Senhor, amassando o barro, refazendo cada casamento que está aqui, meu Pai, para que no final, no domingo, quando estivermos voltando aos nossos lares, possamos estar voltando de uma maneira diferente. Por isso, Senhor, eu suplico, abençoa cada casal, aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que já vieram aqui há tantas vezes e já conhecem praticamente quase tudo aquilo que vai ser feito, mas, Senhor, que eles não se prendam a isso, que eles busquem o novo do Senhor, aquilo que o Senhor preparou para fazer neste encontro, neste momento, Senhor, usando, Senhor, ó Deus, cada momento que vamos ter aqui neste lugar. Ah, Pai, nós declaramos ao Senhor nesta noite: eis-nos aqui, trabalhe em nós, trabalhe nos maridos que estão aqui, trabalhe nas esposas, Senhor, seja qual for o temperamento, seja qual for o tempo de caminhada que tiver, Deus, nós confessamos, nenhum casal que está aqui é perfeito, nenhum casal que está aqui é uma casa totalmente acabada e construída, não. Nós precisamos das tuas mãos. Vem trabalhar em nós, porque é vão todo o esforço que fizermos, se o Senhor não for o princípio da nossa vida. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém
e amém. Dê um abraço na sua esposa, um beijo nela e diga: Deus vai trabalhar em você. E deixa ela falar isso para você também. Glória a Deus.